Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Estados Espirituais, connosco o Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. E o nosso tópico para hoje é medo e temor. Qual é a diferença entre medo e o conceito cabalístico de temor? Ira. Dr. Lightman, Ira é uma sensação de reverência, algo que não é tão claro, algo desconhecido, ameaçador de alguma forma, mas não ainda definido. Isso é chamado ira, temor. É uma espécie de estado de intermédio. É difícil dizer porquê, para quê. É uma sensação de desconforto, de alerta. O medo já é algo claro e definido. Do que é que temos medo? Porquê? Em que circunstâncias é possível experienciá-lo? Atribuí-lo. Portanto, já é claro e concreto, já é uma sensação clara e concreta dentro da pessoa. É real. Podemos dizer que ir A está mais relacionado com estados espirituais? Dr. Whiteman, sim, também o pode relacionar com espiritualidade, mas também o pode relacionar com pessoas. Por que é que dizemos ir A, temor perante o Criador, Dr. Whiteman? Temor perante o Criador é uma sensação de cautela nas nossas relações com Ele, porque entendemos que é absoluto, que se entramos perante Ele, temos que entrar com algum tipo de oferta, desejos apropriados para nos voltarmos para Ele. Senão é impossível voltar-nos com desrespeito ou algo que não seja importante. Precisa de ser algo muito especial quando nos voltamos para o Criador. Então seria verdade dizer que ir A perante o Criador e não o medo? Doutor Whiteman, certo, antes de mais, ir A. E a Kabbalah diz que o Criador responde ao homem apenas um pedido, que a pessoa vá desenvolver a qualidade de doação para com os outros nela própria. Isso o Criador tem. Ou seja, que vai pedir para se tornar como o Criador. Na real, a pessoa deveria ter medo do Criador? Dr. Eichmann, não. Não há objetivo em ter medo do Criador. Tem que sentir temor. O medo é queremos evitar, não é uma qualidade boa. Mireia ir a, Dr. Eichmann ir a, é quando estamos numa busca constante de como nos podemos aproximar do Criador, voltar-nos para Ele, receber qualidades dele, concretizá-las para nos aproximarmos dele. Mireia, seria correto voltar-nos para o Criador o tempo todo ou apenas quando estamos num estado difícil? Dr. Leitman tem que o fazer de forma que esteja sempre a voltar-se para ele. Michael, então voltar-se sempre para o Criador? Dr. Whiteman, não, mas que haja sempre uma razão para se voltar para ele. Michael, procurar uma razão para se voltar para ele? Dr. Whiteman, não procurar, mas avançar, porque assim vai sempre ter razões para se voltar para ele. Michael, ele quer que nos voltemos para ele o tempo todo ou só quando nós necessitamos? Dr. Whiteman, não, o Criador quer que nos voltemos para ele o tempo todo. Ele é capaz de perceber estas centenas de milhares de pedidos todos ao mesmo tempo? Dr. Leitman, eu acho que sim. Michael, é que é impossível fazer esse teste, portanto. Dr. Leitman, nós estamos sob o seu completo controle. Tudo depende puramente do nosso desejo, do nosso pedido. Michael, outra coisa é que qualquer coisa que sentimos como uma carência desperta medo em nós. Temos medo de estar vazios e, portanto, temos medo. E há centenas de outro tipo de medos. Portanto, a pergunta é: seria correto dizer que qualquer carência que sentimos em nós podemos interpretá-la como medo ou não? Dr. Oitman, não. Medo é uma coisa muito concreta. Ter medo dos seus desejos não preenchidos. Até os desejos de viver, existir, etc. O medo é uma coisa positiva. Doutor Eva, não há emoções que sejam negativas, não há desejos que sejam negativos, tudo depende de como os usamos. Então, como os usamos para alcançar o Criador? Doutor Edmund, se a pessoa não tem medo, como é que pode avançar? Ele precisa de sentir medo, que possa ficar num estado, que
possa não alcançar o objetivo, que possa não avançar, que possa tornar-se uma criatura mais corrigida, um ser criado, um ser humano. São tudo coisas necessárias para a pessoa. E há níveis diferentes de medo. Medo de uma doença, medo de não ser capaz de dar leite ao Criador. São tipos diferentes de medo. Totalmente certo. Mas ainda assim precisam de estar direcionados para a única fonte que é o Criador. Em real, então não é como na psicologia que às vezes nos ensina como nos livrarmos do medo. Aqui não precisamos nos livrar do medo. Mas na Kabbalah precisamos de construir todas as vezes uma nova forma. Um medo que nos vai impulsionar. A pessoa não pode avançar apenas através da força positiva. Também precisa das forças negativas que o empurram de trás para a frente e as positivas que o puxam para a frente. E precisamos de ambas as forças. Em realidade, existe tal coisa como o medo de não ser capaz de dar de leite ao nosso amigo. Estes são bons medos, medos muito já avançados, formas avançadas de medo, que não sejamos capazes de estar lá para eles, etc. Então isso é medo positivo, Dr. Altman, claro, e não podemos passar sem ele. Em realidade, existe tal coisa como medo direto para com o Criador, ou passa sempre pelas pessoas. Dr. Altman está formulado entre os amigos e os cabalistas e então está relacionado com a soma total daquilo que sentem eles próprios, que é o Criador. Então não podemos expressar qualquer emoção diretamente, tem que passar através do grupo, através da sociedade. Totalmente certo. Michael, porquê? Porque não há Criador. É aquilo que revelamos entre nós. Michael, então se o revelarmos, ele existe. Totalmente, se o revelarem, existe, senão não. Precisam de criar esta forma e, portanto, não é permitido imaginá-lo de forma alguma. Porque não existe esta imaginação. É uma qualidade, é uma força que nós próprios não podemos retratar essa força de forma alguma. Mas é o que nós, entre nós, começamos a formar. Das nossas ações comuns. E essa força vai ser chamada de Criador. E, portanto, está escrito: vocês criaram, vocês fazem. Na real, mas ainda assim a pessoa vive num determinado mundo, mesmo que não sinta o Criador, naquilo que é revelado na conexão correta entre as pessoas, mas ainda assim vê que a pessoa foi criada neste mundo, existe um certo plano, existe uma força superior, uma razão mais elevada. Totalmente certo, Michael, mas essa força não a alcançamos, mas existe, Dr. Claro que existe, mas torna-se revelada. Uma coisa é que existe, outra coisa é que se torna revelada a nós. Torna-se revelada a nós esta força na medida na qual a revelamos. E nós revelamos-la apenas na medida da nossa equivalência de forma. Para alcançar equivalência de forma com ela, precisamos de nos relacionar corretamente uns com os outros. Então é como as ondas eletromagnéticas, longas, curtas, estão aqui à nossa volta, mas para as sentir, precisamos de uma espécie de detector, um receptor. Precisamos de afinar esse comprimento de onda, totalmente certo. Então podemos dizer que o Criador é uma razão superior que existe, mas para se revelar. Então, no grupo de pessoas com ideias semelhantes, temos que criar estas relações que permitam que ele se revele. Totalmente certo. Então, temos que estudar as suas qualidades e tentar expressar essas qualidades dentro do grupo. Dr. Lightman, os cabalistas falam acerca disto. Michael, então, voltando ao conceito de ir a. Se tivermos este medo, esta sensação de que talvez não sejamos capazes de o fazer ou que não estamos a fazê-lo corretamente para que o Criador seja revelado, então isso é chamado ir a, Dr. Lightman, certo. Muito obrigada, até à próxima. Tudo do melhor.